Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estarmos juntos nessa noite tão maravilhosa, onde nós podemos exaltar ao Senhor, nosso Deus, e sou grato a Deus também pelo convite de estar juntamente com os juniores, agradecer pastor Wagner, pastor Márcio pelo convite, presbítero Cláudio, irmã Miriam, e também aquela meninada linda e maravilhosa que passamos um final de semana, e aprendemos uma senha, pastor Márcio, que depois você pode perguntar para eles, que é a senha do cansaço. Aí eles vão, lá o Vinícius sabe a senha do cansaço. Depois, quando eles estiverem em casa, não é? E eles falarem, a mamãe e o papai pediram alguma coisa para eles, e eles disserem, mãe, estou cansado. Aí você pode perguntar, qual é a senha do cansaço? Ele vai responder para você algo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, texto conhecido da palavra de Deus para cada um de nós, nesta noite tão maravilhosa. Versículo de número 12 até o versículo de número 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. Amém? Leiamos a palavra de Deus. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Até aqui. Assente-se, por gentileza. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, em primeiro lugar, quando eu vejo esse livro que tem esse texto, esse capítulo tão maravilhoso, mas Filipenses, a sua história é linda, porque se não fosse Filipe da Macedônia, nós não abriríamos a Bíblia no livro de Filipenses, mas no livro de, quem sabe, Crenidenses, porque Filipos antes era chamado de Crenides, mas no ano 360 a.C., Filipe da Macedônia, ele conquista esse território dos tracianos, e ele descobre ali que há muito ouro, que há muita riqueza. Em outras palavras, glória, essa é a verdade que ele encontra em Crenides. E então, o rei Filipe da Macedônia, ele coloca o seu próprio nome, em sua homenagem, ele muda o nome de Crenides para Filipos, porque ele era a realeza, ele era aquele que queria a glória para si. E quando nós olhamos para essa cidade, ou para esse território, nós percebemos algo lindo, porque nesse lugar onde os tracianos moravam, quem sabe eles não haviam descoberto ou não valorizavam o que tinha nesse lugar, nesse território, mas quando Filipe da Macedônia chega ali, ele vê que aquele lugar tem muita riqueza. Assim é eu e você, assim somos nós. As pessoas à nossa volta, o mundo, eles não veem, às vezes, em nós, beleza alguma. Mas aquele que nos fez, aquele que nos trouxe à existência, aquele que tem um propósito todo especial sobre a minha e sobre a sua vida, ele vê em mim, em você, ouro, ele vê em nós preciosidade, e é por isso que ele nos resgatou, e não só nos resgatou, mas também nos chama de filho, e nós somos participantes e co-herdeiros em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para essa história de Filipos,
nós vemos toda essa beleza que Filipe da Macedônia encontra, mas tempos mais tarde, mais ou menos no ano 167 a.C., a Emílios Paulus, ele conquista Filipos para Roma. Então agora Filipos, de uma cidade real, de uma cidade que era em homenagem a um rei, ela passa a se tornar apenas um vilarejo, apenas um lugar conquistado pelos romanos. E o tempo passa, e no ano de número 42 a.C., há uma guerra próximo de Filipos. E nessa guerra, Cássio Brutus, ele luta juntamente com ou contra os republicanos, e os vencedores, eles se aposentam e passam a morar em Filipos. Anos mais tarde, no ano 31 a.C., há uma nova guerra, e os vencedores novamente, eles se aposentam e passam a morar em Filipos. E agora, Filipos, que era apenas um vilarejo conquistado pelos romanos, por ter muitos romanos ali, eles ganham o ius italicum, que eles poderiam então vender e trocar sem pedir autorização. Toda a propriedade era de posse de quem era habitante daquele lugar, e eles não precisariam pedir permissão para trocar. E eu fico olhando para essa história, para a história de uma cidade que nós olhamos e lemos o seu nome da Bíblia, e pensamos que história linda, que história maravilhosa. Mas Deus estava ainda prescrevendo algo muito maior para Filipos e também para os filipenses. Porque é a cidade de Filipos que Paulo, quando vai para a Europa para pregar o Evangelho, para plantar o Evangelho, ele planta a primeira igreja na Europa, na cidade de Filipos. Para você ver a beleza do cuidado de Deus com aquele lugar, com as pessoas daquele território. Às vezes, nós olhamos à nossa volta, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, não percebemos o que acontece conosco ou com a nossa história, e nós olhamos para a mazela, olhamos para a dor, olhamos para a tristeza, e nós pensamos, a vida do outro está melhor que a minha, mas Deus na história da sua vida, Ele está dizendo, ainda que você se encontre como Filipos, apenas um vilarejo, eu vejo riqueza em você, eu vou mudar a sua história, e eu ainda vou plantar uma semente, e essa semente será levada em todas as gerações, porque as gerações vão conhecer quem você é. Porque se não fosse Paulo plantar a semente do Evangelho em Filipos, nós não conheceríamos Filipos, ela apenas seria uma cidade na história da Grécia, mas através do Evangelho, ela se tornou uma cidade que vem impactar a minha e a sua vida, e de todas as gerações que nasceram antes e que nascerão depois, se Jesus não voltar, de mim e de você. E é nesse contexto maravilhoso que Paulo, que está em um navio, não em um transatlântico de férias, mas em um navio, como prisioneiro, e ele escreve essa carta. E no capítulo 3 de Filipos, Paulo, na verdade, ele faz uma breve biografia da sua história. Quando você lê o capítulo 3 de Filipos, você lendo do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver Paulo dizendo que o seu passado, ou os seus valores que ele tinha conquistado até ali, ele abre mão do seu passado, ele abre mão dos seus valores, porque lá no versículo 7, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo que o seu passado não importa mais, o que importa é aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Quando lemos do versículo 12 ao versículo 16, texto em que nós lemos antes, Paulo agora, ele vai falar do seu presente. E Paulo, ele se vê como um atleta, como alguém que está dedicado, mirando o alvo, correndo a carreira proposta por Deus para a sua vida. E quando nós lemos do versículo de número 17 ao versículo de número 22, Paulo, ele agora
aponta para o futuro. Paulo agora, ele mostra e ele diz que ele é estrangeiro na terra, está lá no versículo 20. Mas quando nós paramos para olhar para essa sinalização do versículo de número 12, que Paulo aqui, num ambiente que ele está, um ambiente de, poderíamos dizer assim, de dor, um ambiente como de um prisioneiro, Paulo ele vem escrever, ele vem trazer elementos essenciais para que eu e você possamos ganhar a corrida. Paulo, no versículo 12, quando nós lemos o versículo 12, ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar, para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Quando você lê o versículo 12, Paulo ele está sendo realista com a sua própria história. E Paulo ele está convidando eu e você para que nós sejamos realistas com a nossa história. Aqui quem está dizendo isso é Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, não que eu já tenha alcançado. Paulo está dizendo: olha, eu ainda não tenho a taça da vitória. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei no final da corrida. Ele estava indo como um prisioneiro, mas ele estava dizendo: aquilo que Deus tinha para a minha vida ainda não chegou. O que Deus tinha para a minha história ainda não aconteceu. Paulo é ele quem está dizendo que ainda não chegou o tempo, que ele ainda não alcançou aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida, para a sua história. E assim, quando Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, Paulo está dizendo: eu sei qual é o meu ponto de partida. Nós estamos chegando ao final do ano 2018. Nós passamos da metade do mês de novembro. E quem sabe, se você olhar a sua volta e a sua história, você vai dizer assim: olha, esse ano eu havia pedido algumas coisas e essas coisas não aconteceram. E eu não sei o que vai ser da minha história. Eu não sei como será 2019. Pois bem, Paulo está dizendo para mim e para você: olha, não que eu já tenha alcançado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sei qual é o meu ponto de partida. O meu ponto de partida é olhar para as promessas de Deus, é olhar para aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida e sobre a minha história, e caminhar avançando com os meus joelhos dobrados, com a minha boca aberta, com louvores a Ele, porque o que Ele falou sobre a minha vida e sobre a minha história vai chegar no tempo que Ele prescreveu para cada uma delas sobre a minha vida. E é por isso que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado. Mas Paulo ele é tão maravilhoso no seu falar no versículo 12, que ele não apenas diz que não alcançou, mas Paulo ele também continua dizendo: ou que seja perfeito. Imagina você, o apóstolo Paulo, dizendo isso para mim e para você: olha, eu ainda não alcancei, irmãos, mas eu também não sou perfeito. Paulo é quem está dizendo aqui: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo está dizendo: eu conheço as minhas limitações. Paulo está reconhecendo que algumas vezes, alguns momentos, quem sabe, na sua mente, alguma coisa disse para ele: ei Paulo, desista disso, olha para onde você está indo. Mas Paulo está dizendo: não que eu seja perfeito, porque às vezes as setas malignas, elas virão na nossa mente, elas virão para tentar travar o plano de Deus sobre a nossa história, mas eu e você temos que dizer como Paulo: não que eu seja perfeito. Isso quer dizer que às vezes eu pensei em parar, às vezes eu pensei em desistir, porém eu olhei para o plano maior, e o plano maior dizia que eu precisava olhar para o alvo, que eu precisava continuar olhando para a vontade de Deus para a minha vida e para a minha história, porque assim algo aconteceria. E Paulo está dizendo que eu seja perfeito, eu não sou perfeito. Às vezes você não consegue orar, às vezes lhes fogem as palavras. Às vezes você vai ler a Bíblia e o que lhe vem é o sono.
E você pode dizer: Deus, às vezes você ora e parece que a sua oração não passa do teto. Mas não é que ela passa, é que as forças malignas estão ali. Elas sabem que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem um plano na sua história, e elas estão ali tentando barrar você. Não é a sua oração, porque no momento que você ora, Deus ouve. Porém, os inimigos espirituais se levantam contra você para dizer para você, através daquele momento de dor, de angústia na oração: pare, desista de orar. Mas Deus está dizendo: continue orando, porque você não é perfeito, mas eu tenho algo sobre a sua vida. E ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas olha que lindo, Paulo diz: mas prossigo para alcançar. Irmãos, olhar para essa verdade, Paulo dizendo isso para mim, para você, o Espírito Santo falando ao seu coração nessa noite. Quem sabe você olha para a sua história e você se vê como Paulo. Quem sabe você olha para si e você se vê nesse mesmo contexto, dizendo: olha, eu não alcancei ainda, também eu não sou perfeito, mas prossigo para o alvo. Paulo, quando ele diz eu prossigo para o alvo, Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou vítima da minha realidade. Eu não sou vítima do que o sistema do mundo diz sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família, sobre o meu dinheiro, sobre tudo que eu tenho, porque eu estou convicto daquilo que o Senhor falou sobre a minha vida, depositou as promessas e as ordenanças sobre a minha história e sobre a minha vida. Paulo está dizendo: eu não sou vítima da minha realidade. Paulo está dizendo: olha, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque não é essa dor, não é essa prisão, não é esse momento de lamúria, de tristeza, não é esse momento de paralisação, não é esse momento de muralha à minha frente que vai me fazer desistir dos planos de Deus para a minha história. E Paulo, ele vai dizendo: mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Agora parece que Paulo, ele vem me lembrar e lembrar você, que nessa vida, nós não corremos só para ser alguém, alguma coisa ou ter, mas nós corremos nessa vida também, e principalmente para o final desse versículo. Porque ao final desse versículo, Paulo, ele diz: olha, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo foi alcançado por Cristo Jesus para ter a vida eterna. Eu e você estamos aqui essa noite por causa de Cristo Jesus, para termos a vida eterna. A nossa corrida maior é por causa de Cristo Jesus, do que Ele fez por nós. Ele nos deu a vida eterna. Melhor que um carro novo, melhor que um apartamento em Balneário Camboriú, melhor que um apartamento lá no Moçunguê, é você saber que você tem a vida eterna, que você vai morar em um lugar onde um coral, você fará parte de pessoas e você vai se assentar à mesa com Cristo. Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. É maior do que aquilo que o mundo tenta colocar para mim e para você. É maior do que aquilo que nós tentamos buscar de fora, mas está dentro de nós, a vida eterna. E Paulo, ele continua dizendo: irmãos, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. No versículo 13, Paulo, ele está dizendo que ele é protagonista da sua própria história. No versículo 13,
Quando Paulo fala isso, mas uma coisa faço, e aqui esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Paulo está dizendo, e o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite, que nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Porque Deus tem um plano, e as promessas do Senhor estão na sua palavra, para a minha e para a sua vida. E nós precisamos olhar para cada uma delas e dizer: Senhor, ainda que eu não tenha alcançado, ainda que eu seja imperfeito, eu continuo buscando a vida eterna, mas eu também me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. E Paulo, ele começa esse versículo dizendo: irmãos, não que eu haja alcançado. Parece que ele continua o pensamento do versículo 2, do versículo 12, onde ele diz, não que já tenha. E agora ele vem dizer, não julgo que haja alcançado. Mas ele diz, mais uma coisa faço. Quando Paulo diz, uma coisa faço, Paulo está dizendo, olha, meus amados irmãos, eu não espero acontecer, eu vou agindo. Eu não espero que caia de bandeja, eu não espero que caia de paraquedas, eu vou agindo. Ele está dizendo, enquanto aquele momento não chegou, eu continuo declarando as promessas que Deus tem sobre a minha vida, eu continuo orando, intercedendo e agradecendo por aquilo que Ele falou sobre a minha história. E eu continuo procurando chegar onde Deus falou que eu chegaria. Paulo está dizendo, mais uma coisa faço. Eu não espero acontecer, eu vou agindo, eu vou buscando a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a minha história. Enquanto eu e você vemos um mundo perdido, um mundo sem saber para onde correr, um mundo tentando buscar certas ideologias, eu e você podemos olhar para a vida, podemos olhar para a nossa história, podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para o céu e dizer, mas uma coisa eu faço, prossigo, ou melhor dizendo, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo agora está dizendo, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não estou preso ao que já não existe. Eu não estou preso ao que não aconteceu. O que não aconteceu pode ainda acontecer, mas acontecerá no tempo de Deus. E enquanto o tempo de Deus ainda não chegou, eu prossigo para o alvo, eu vou orando, eu vou declarando, eu vou depositando a minha fé, a minha ousadia, eu vou acreditando no futuro, eu continuo estudando, eu continuo investindo, eu continuo prosseguindo. Paulo está dizendo, e ele diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas dores eu e você, se olharmos para trás, nós podemos mensurar. Ontem eu falei aos juniores, ontem dia 17 eu completei 41 anos. E eu disse para eles que, na minha visão, eu não tinha um futuro. Na minha visão, eu seria mais um qualquer em outro lugar na história do mundo. Eu falei, Deus, se tu tens um projeto com a minha vida, então eu quero que esse projeto aconteça. E se eu estou aqui, não é por causa de mim, é porque Ele tinha um plano. Assim como você está aqui, não é por causa de você, é porque Deus tem um plano, é porque Deus cercou você das pessoas certas, para que você possa olhar para a sua vida, para que você possa olhar para a sua história, e para que você possa dizer como Paulo, uma coisa eu faço, e aqui esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão adiante de mim. É isso que Paulo diz. Quando Paulo diz, aqui no versículo 13, avançando para as que estão diante de mim, Paulo está dizendo, em outras palavras, mesmo como um cárcere, mesmo como um prisioneiro,
Quando Paulo diz, avançando para as que estão diante de mim, ele está dizendo, ei, existe muita coisa ainda para eu viver. Não importa o passado, não importa o que não aconteceu, mas o que importa é o que Deus ainda tem para a minha vida, e o que Ele ainda tem para a minha história, o que Ele tem para a sua história, o que Ele tem para a sua família. Isso é o que importa. E Paulo, ele maravilhosamente, ele vai dizer algo maravilhoso. Porque quando ele diz aqui, no versículo 13, avançando para as que estão diante de mim, ele está dizendo, olha, eu prossigo a cada dia para viver uma coisa nova. Em outras palavras, se você olhar a sua volta e a sua história, você vai dizer assim, pastor, mas na minha vida só se for um milagre. Paulo era prisioneiro, Deus falou que ele falaria ao imperador. E você olhar um prisioneiro, mesmo que romano, você poderia dizer, é só um milagre, mas Deus tinha falado. E se você está dizendo é só um milagre, se Deus falou para você, esse milagre vai chegar. Ainda que você diga, pastor, só se for um milagre, Deus diz para você, então acredite, levante-se de onde você está, creia, firme seus pés na promessa de Deus, cerque-se de oração e vá viver, porque esse milagre vai chegar sobre a sua vida. E para terminar, versículo 14, Paulo, ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, esse versículo, ele é tão pequeno, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo que, às vezes, nos escapa a certeza do que Paulo está afirmando aqui. Paulo, ele está dizendo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu sou gabaritado para vencer. Porque ele diz, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu continuo caminhando, eu continuo avançando, não é por causa de quem eu sou ou de quem eu tenho, mas é por causa do que Cristo conquistou para a minha vida e para a minha história. É isso que Paulo está afirmando. Ele está dizendo, as pessoas à minha volta podem dizer que eu jamais chegarei lá, porém, Jesus conquistou para mim, Ele tem uma promessa sobre a minha vida, e essa promessa me levará a viver a vitória, a virada, o milagre, a transformação, quem sabe aqui você, a sua família transformada, a sua empresa dando um novo suspiro, a sua vida espiritual tendo uma mudança, a chama reacendendo, o Espírito Santo sacudindo você, a sua casa, a sua família, as suas causas. E Paulo diz, prossigo para o alvo. Em outras palavras, quando Paulo diz, prossigo para o alvo, Paulo ele está dizendo, olha, eu tenho sonhos e metas definidas e não me rendo. O Senhor está olhando para mim e para você nessa noite, com um sorriso lindo, e dizendo para nós, façam como Paulo, mas prossigo para o alvo. Continue sonhando, continue com as suas metas espirituais e também naturais. Não se renda ao que o mundo, ao presente século diz para você. Não se curve diante daquilo que aparece na sua frente para dizer para você desistir, parar, ou que você não pode chegar lá. Continue, prossiga, avance, porque Ele tem o que é melhor sobre a sua vida. Paulo diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existe um prêmio pela chamada de Deus dentro de nós. Porque quando você lê
Apocalipse, as cartas às igrejas, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ter lá no livro de Apocalipse, aos que ouvem. Sempre as cartas, você vai ter, o Espírito diz à igreja. Essa é aos que ouvem. E você vai ver, cada vez que você ler, ao vencedor darei, farei, sempre. Há um prêmio. Há algo maravilhoso que transcende ao que eu e você imaginamos, porque nem Paulo nem João conseguiram trazer com uma certa, diríamos assim, certeza palpável de como é o céu, mas eles dizem: os muros são como de ouro, muros de jaspes, as ruas como de ouro, de cristal. Porque é muito maior do que aquilo que eu e você podemos imaginar, o que o Senhor tem preparado para nós, depois que ouvirmos o toque da trombeta. E Paulo, ele termina dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Quando Paulo diz isso, Paulo, ele, em outras palavras, está dizendo que Deus colocou em mim, em você, em cada um de nós, uma vocação que nos leva ao alvo. Uma vocação que nos leva ao alvo de Deus para nós. E qual é essa vocação? A vocação de vencedores. Porque antes nós éramos derrotados, ou algumas pessoas eram viciadas, outras pessoas eram mal pagadores, outras pessoas eram assassinos, porém quando eles entregaram a sua vida para Jesus, a sua história mudou. Agora eles passaram a se chamar sacerdócio real, eles passaram a se chamar nação santa, eles passaram a se chamar mais do que vencedores. E esse de fato é a vocação minha e sua na história. E Paulo vai dizer: olha, todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ele está dizendo: e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Paulo agora ele está dizendo que eu e você devemos andar segundo o que já alcançamos. O que é isso? É ser gratos por aquilo que nós já ganhamos. Há pessoas à nossa volta que entram em depressão, que roem as unhas porque ficam ansiosas, porque elas querem alguma coisa, elas querem algo. E eu sempre digo que Deus não nos dá o que queremos, mas Deus nos dá o que nós precisamos. Deus não dá o que eu quero, mas o que eu preciso. Então Paulo vai dizer: olha, andemos segundo o que já alcançamos. Ele está, em outras palavras, dizendo para mim e para você: seja grato por aquilo que você já ganhou, por aquilo que você já conquistou em Cristo Jesus. E o que é que eu e você já conquistamos em Cristo Jesus? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Eu e você não estamos aqui para sermos alguém apenas conhecido pelo mundo, mas eu e você estamos aqui porque nós somos conhecidos do Senhor como filhos, como cidadãos dos céus, como herança, e não só herança, mas também co-herdeiros em Cristo Jesus. Então você olhar à sua volta, ver as mazelas do mundo, você pode abrir um sorriso e dizer: Senhor, ainda que me falte, eu quero sorrir e me alegrar, porque eu tenho vida eterna. Você está aqui porque Ele te escolheu para viver nesse tempo, nessa geração. Mas o que Ele tem para você é maior do que você vê, é maior do que você compra. Ele tem para você vida eterna. E Paulo está dizendo: não pare de correr, não pare de correr, continue correndo, porque é logo ali o alvo, a vida eterna. Ramaste, Rabaste.
As horas se passam, coloque-se de pé, por gentileza. O Espírito Santo está aqui. E Ele escolheu eu e você para estarmos aqui essa noite. Não é em vão a nossa vinda até esse lugar, porque aqui nós depositamos a nossa oração, a nossa adoração, a nossa petição, mas o nosso Pai fala conosco e nos entrega algo precioso. E essa noite, esse agora é um momento meu e seu, é um momento nosso, de reconhecermos aquilo que nós somos, aquilo que não temos, mas aquilo que Ele tem e que Ele é por nós. Eu gostaria de convidar você que está neste lugar, que não é um outro lugar senão um lugar da presença de Deus. O Espírito Santo falou ao seu coração. E se você estava sem esperança, Ele está dizendo para você, Ele já disse a você: confie, espere, avance, não desista. Convido você a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar. Nós queremos orar com você. Quem sabe você está esperando algo para esse ano ainda, então sai do seu lugar correndo, porque quem sabe amanhã é o dia que o Senhor vai estabelecer aquela novidade de vida na sua história. Quem sabe você está esperando um milagre, é no seu coração, é na sua vida espiritual, então sai do seu lugar, porque o Espírito Santo já está dentro do seu coração, e Ele quer queimar, quer acender a chama, para que você possa brilhar onde você chegar. Quem sabe se é lá na sua casa, você tem quem sabe um filho, uma esposa ou um esposo, que precisa do toque do Senhor. O Senhor está dizendo para você: eu vou alcançar, prossiga, porque eu vou alcançar a sua família. Eu vou alcançar e eu vou tocar na sua família. Quem sabe você está aqui essa noite, por algum acaso, do mundo à nossa volta, você se distanciou dos caminhos do Senhor. Quem sabe você parou de andar com Jesus. Quem sabe você desistiu de caminhar com Jesus, porque frustrou-se com alguma coisa. E Jesus essa noite está dizendo para você: volte a prosseguir para o alvo, volte a prosseguir para a vida eterna, volte a prosseguir para aquilo que eu já tenho escrito para você na eternidade e também enquanto você viver na terra. Tem alguém que deseja voltar para Jesus? Levante sua mão, nós queremos conhecer você. Faça um sinalzinho com sua mão, se tem alguém que deseja voltar a Jesus. Você distanciou-se e quer voltar para o Senhor. Alguém? Levante sua mão. Ou quem sabe você está aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E essa noite você ouviu Ele te chamar, dizer para você que o que Ele tem para você é maior que o mundo pode lhe oferecer. O que Ele tem para você é maior do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. E essa noite você deseja entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Faça um sinalzinho, nós queremos só conhecer você. Tem alguém? Aproveite que esse é o seu momento, é a sua hora, é o momento seu e do Senhor, e a igreja quer se alegrar com você. Todos são da casa, amém? Todos redimidos para morar no céu, em nome de Jesus. Como você está aí no seu lugar? Coloque sua mão sobre o seu coração. Você que está aqui à frente, também coloque a sua mão sobre o seu coração. E você vai dizer ao Senhor: o que é que você está desejoso que mude na sua vida e na sua história? Onde é que é na sua família, na sua casa, ou até mesmo na sua vida espiritual ou material, que você deseja um toque renovador, transformador? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença nessa noite.
E aqui está, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, comprada, remida no sangue da cruz do Calvário. Ó meu Pai, agora nós nos reunimos na tua presença, em oração e clamor, pedindo, Senhor, que o teu milagre, pedindo que a tua mão estendida sobre nós, venha no coração, venha na mente, venha na vida, venha na família, venha na casa, na empresa, na vida espiritual, e traga cura, ó meu Senhor, e enche essa pessoa, dá-lhe um renovo, uma nova visão do futuro. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo um milagre, pedindo a restauração dos sonhos, das metas. Ó meu Senhor, que os teus filhos, eles possam firmar os seus pés na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e assim, meu Senhor, prosseguir. E ainda nesse mês de novembro, que o renovo do Senhor, que o transformar do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos por terra toda palavra de maldição, toda palavra contrária, todo agir do inimigo sobre a vida do teu filho, da tua filha, lá na sua casa, onde estiver o seu filho, onde estiver o seu marido ou a sua esposa. Nós declaramos por terra e declaramos o Espírito Santo, a presença de Jesus chegando nesse lugar onde estiver essa pessoa, e ela seja tocada, curada, transformada para a glória do teu nome. E que ainda, Senhor, nessa semana, testemunhos possam ser contados daquele milagre, daquilo que só o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém e graças a Deus. Diga bem forte assim: Senhor Jesus, obrigado, obrigado por me escolher, por me amar, e por cada dia olhar para mim com um olhar de novas certezas para a minha história. Em nome de Jesus.